Vamos na sequência aqui, falar agora do Bolsonaro e do Mauro Cid, né? A gente quase sempre aí falando dos dois, porque seguem sendo personagens muito importantes no atual contexto do Brasil, da nossa democracia e do noticiário político. O Bolsonaro deu entrevista para a Folha de São Paulo, e aí o Thiagão colocou a manchete pra gente na tela: Cid é decente e não vai inventar nada, diz Bolsonaro em entrevista à Folha de São Paulo. Essa entrevista é uma primeira manifestação mais completa ali do Bolsonaro, em que ele se preparou mais para falar, para se pronunciar, desde que o Mauro Cid firmou com a Polícia Federal na semana passada o acordo de delação premiada, né? Aí vale contextualizar, antes de colocar a entrevista na tela pra gente, quais são os 3 principais casos na mira da Polícia Federal por trás dessa delação premiada com o Mauro Cid, né? O próprio 8 de janeiro, que a gente acabou de comentar, né, por conta do plano golpista, da minuta do golpe que foi encontrada pela Polícia Federal no celular do Mauro Cid, o caso das joias vendidas ilegalmente nos Estados Unidos e as fraudes em cartões de vacina do Mauro Cid, da família do Bolsonaro, e tudo isso ocasionou, em específico, a situação da fraude nos cartões de vacina, foi o que levou o Mauro Cid à cadeia ainda no primeiro semestre, né? Mas todos esses casos passam pelo Mauro Cid, e a expectativa da Polícia Federal, com o acordo de delação premiada, é que o Mauro Cid esclareça aí, pelo menos esses 3 casos, novas informações desses 3 casos que podem chegar ao Bolsonaro. Afinal, o Mauro Cid respondia a ordens do Bolsonaro, né? Vou colocar na tela para vocês a entrevista, um link, na verdade, um tweet da entrevista que o Bolsonaro concedeu à Folha. Bolsonaro diz que Cid é decente, não vai inventar nada. Curiosamente compartilhada pelo próprio advogado do Bolsonaro, o Fábio Weingarten. Vocês estão vendo aí, entrevista do presidente da República, Jair Bolsonaro, ele ainda se refere ao Bolsonaro como presidente da República, compartilhando a entrevista. O que passa muito essa sensação de que foi uma entrevista organizada ali não a entrevista em si, mas o plano de conceder a entrevista, e sabia muito bem o que estava falando o Bolsonaro, tudo isso foi bem orientado ali pelo advogado, né? Vale lembrar que o UOL, na semana passada, teve acesso a uma troca de mensagens por WhatsApp, justamente entre o Mauro Cid e o Fábio Weingarten. Nessa troca de mensagens, o Mauro Cid teria dito que estava sendo arrastado para a lama junto com o Bolsonaro. E agora o Weingarten compartilhando essa entrevista do Bolsonaro, falando sobre o Mauro Cid, tentando colocar panos quentes aí nessa situação. Alguns trechos dessa entrevista que eu vou passar para vocês aqui. Abre aspas para o Bolsonaro. O Cid é uma pessoa decente, é bom caráter, ele não vai inventar nada, até porque o que ele falar vai ter que comprovar. Um outro trecho sobre o Mauro Cid. Sempre o tratei como um filho meu. Eu sinto tristeza com o que está acontecendo. Eu não queria que ele estivesse nessa situação. Sobre um dos possíveis crimes ali que podem ser associados ao Bolsonaro, os atos golpistas de 8 de janeiro. Há uma intenção de nos ligar a 8 de janeiro de qualquer forma. E o Cid não tem o que falar no tocante a isso, porque não existe ligação nossa com o 8 de janeiro. E uma última que eu separei aqui: não vislumbro ser preso. Eu seria preso preventivamente? Por quê? Eu não estou obstruindo as investigações, não estou conversando com quem tem medidas cautelares, ou seja, os outros investigados, o Mauro Cid, um deles. Não estou buscando combinar nada com ninguém. Ele, inclusive, disse que gostaria de dar um abraço no Mauro Cid, o que no momento não pode acontecer. O Mauro Cid tem essas medidas cautelares aí, não poderia se encontrar com o Bolsonaro. E segue aí. A gente vai em busca de novos capítulos dessa novela que promete ser a delação premiada do Mauro Cid, né?